Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui mais um vídeo do meu canal, falando mais uma série sobre personagens bíblicos, tá? É um vídeo que eu senti vontade de gravar antes, só que agora que minha vida voltou a trabalho presencial e estou aqui numa correria só, às vezes eu chego cansado em casa, já vou direto para a cama e acabei deixando o canal um pouco negligenciado, mas não se preocupem não que ele não vai ser nunca esquecido. Tentarei postar vídeos com mais frequência. Esse aqui é um horário inusitado, estou postando à noite. Já teve vídeo que eu postei à noite, mas não é assim costume, né? Vocês sabem que meus vídeos são gravados ou de manhã ou à tarde, mas agora também surgiu esse horário aí. E o personagem bíblico que eu vou falar hoje é José, mais conhecido como José do Egito para alguns. Muitos conhecem a história dele, mas assim, nem todos conhecem os detalhes. José é o personagem que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. É um livro assim que tem muitos capítulos. É um livro que fala ali de muitos personagens também importantes. Já começa com Adão, depois já continua, né, com Noé, com depois Abraão, Isaac, depois vai passando. E o livro assim, o que mais fala, o personagem que mais é falado no livro de Gênesis é José. Quando começa, vai até o final. Vai até o final, daí com a morte dele termina o livro de Gênesis, daí começa Êxodo. Então, por que eu resolvi falar de José? Fiquei pensando aqui, eu cheguei em casa hoje, por volta de umas 6 horas aqui, e fiquei assim, né, com a cabeça para fazer um vídeo sobre ele. Me deu vontade, né, simplesmente. Acho que vocês vão gostar muito da história, porque ela é muito inspiradora. E com os personagens bíblicos a gente sempre tende a aprender lições. Por exemplo, com Sansão nós aprendemos que foi o primeiro personagem da minha série, aprendemos assim que se a gente se envolve com pessoas inadequadas, que não são ali da vontade de Deus para nós, pode haver consequências ruins, que foi o caso dele, né? Que o desfecho de Sansão nunca foi o desfecho que Deus quis para ele, embora ele tenha morrido, né, na glória de Deus. Então agora José já é uma história diferente. Então eu vou ler partes hoje, mas não vou ler muito. Tentarei não ler muito, porque se eu fosse ler inteiro José, o vídeo ia passar acho que de 1 hora, tranquilo, porque como eu falei para você, quando começa em José vai até o final, é muita coisa, mas tentarei ler só uma parte, certo? E depois eu vou explicando outras partes aqui, tá? Mas a história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, tá? Vou tentar resumir bem a história. José é filho de Jacó, que mais tarde se chamaria Israel. Jacó era irmão de Esaú, os dois eram filhos de Isaac, que é o filho da promessa, que eu já expliquei no meu vídeo anterior um pouco sobre Isaac e Abraão no vídeo anterior, vocês podem conferir, que é o conflito de Israel e Palestina. Então não vou falar aqui muito para não tirar o foco, mas depois eu posso fazer um vídeo explicando a história de Esaú, de Jacó, né, que Jacó depois se tornou Israel, que também é uma conversão muito bonita. Então Jacó ele teve 12 filhos, José é um deles, mas não era o mais novo. José era um dos mais novos, o mais novo era Benjamim, o filho mais novo de Jacó.
Mas José, ele era, segundo a Bíblia, ele era aqui, começando aqui no livro, no capítulo 37, era era assim, um filho muito assim, mimado e amado, né, por Jacó. Enquanto que ele já, segundo a Bíblia, ele teve José numa idade avançada. Então ele deu tudo assim, era muito paparicado, e tudo que os filhos faziam de errado, eles, os pais assim, ele deletava, ele contava assim delatava, perdão, acabei palavra aqui me engasgando, delatava pro pai, né, para Jacó. E os irmãos aqui, eles ficavam com raiva, claro, né? Por falar nisso, eu vou ler o nome aqui, eu não lembro de cabeça, mas eu vou ler os nomes dos filhos, né, de Jacó, né? Tá? Ele não teve assim com a mesma mulher, mas aqui, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, daí a gente já volta a falar sobre José. Jacó tinha 12 filhos, aqui eu estou lendo em Gênesis 35, verso 22 a 26. Jacó teve 12 filhos. Os que ele teve com Lia foi Ruben, que é o mais velho, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Depois ele teve 2 com Raquel, José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. E os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Tá? Então esse era o nome dos 12 filhos, que depois se tornariam as 12 tribos de Israel, que eu um dia explicarei melhor sobre isso. Se lembra quando eu falei que Sansão era da tribo de Dan? Então, tá vendo? Um filho do Jacó chamava Dan. Tá? Então vamos voltar a José aqui. Então os irmãos sentiam um grande ciúme dele e muita raiva, assim, que tudo que os irmãos faziam de errado ele contava pro pai e era o mais paparicado. E e ele tinha assim sonhos. José teve sonhos. Teve uma vez que ele sonhou uma coisa e contou para os irmãos. Eu sonhei que assim, eu era um feixe de trigo e com 11 feixes de trigo na minha volta, baixando a cabeça e se curvando perante meu feixe. Aí eles entenderam, os irmãos assim ficaram mais possessos e bravos ainda, porque entenderam ali que eles iriam servir a José futuramente. E daí eles deram um jeito, teve alguns que tiveram uma ideia assim de matar José, jogar numa cisterna, rasgar a roupa e dizer para o pai que algum animal matou. Mas daí aqui a Bíblia está dizendo que Ruben, que é o primogênito, ele interviu, falou, não, vamos deixar ele numa cisterna, aí depois, mais tarde como lição, eu levo ele para casa. E daí eles estavam ali, né, jogaram José numa cisterna vazia, que é um lugar ali que é um reservatório, e daí estava passando uma caravana para o Egito. E daí eles resolveram vender o irmão para essas pessoas que estavam indo para lá. Rasgaram, né, a parte da roupa do irmão e daí eles mataram o animal e jogaram sangue como se falasse pro pai que ele morreu atacado por um animal. E Jacó ficou muito, claro, né, ficou arrasado, triste, né? E daí o tempo passou, né? E agora vamos aqui para no capítulo 39, tá? No livro de Gênesis. Aqui eu já vou começar a leitura, tá? Então aqui vai ser pode ser, eu vou pular alguns versos para não ficar tão cansativo, e depois eu vou retomar também, tá?
Então, começa assim o capítulo 39. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno, né, ou seja, Deus, né, mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa de seu servo egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Então, José era um escravo lá, mas era bem diferente de um escravo, vamos dizer, um escravo dos tempos do Brasil colonial, por exemplo. Ele era assim muito bem tratado, tinha ali até privilégios, e Deus abençoou aquela casa ali. Mas daí eu vou pular aqui pro verso 6, que fala o seguinte. Lembrando que ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 17 anos quando ele estava ali na casa de Potifar. E aqui no verso 6. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou: deite-se comigo. E segundo estudos que eu tive também, a esposa, né, de Potifar era também muito atraente. Então, imagina essa situação aqui, hein? Mas ele, agora voltando aqui, agora o verso 8. Mas ele recusou-se e disse a ela: veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sobre mim a responsabilidade de tudo que possui e me trata como se fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é a mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. Olha só, acho bonita essa parte aqui. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. Ou seja, sabia que também isso é adultério. Ainda não tinha assim aqui não tinha sido apresentado aos hebreus os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é dado por Deus a Moisés. Moisés não havia nascido ainda. Mas adultério já era conhecido do povo de Deus, né? Que era um pecado grave. Né? Daí agora continuando no verso 10, no versículo 10. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Verso 11. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas, e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Então ele fez a atitude mais sensata aí, né? Imagina se ele ainda vai ficar se enrolando, né? Isso daí é brincar com o pecado. Se ele começasse, não, ele fez, saiu correndo. Só que daí tinha gente que viu ali, né? Aquela cena toda, a mulher com a capa na mão dele, assim, e todo mundo ficou assim, o que aconteceu? E a mulher mentiu. Vejam, esse hebreu tentou me agarrar quando meu marido estava fora, aí, isso daí, e ali, né, ele era um estrangeiro, a mulher ali creio que era uma mulher bem conceituada perante os olhos das outras pessoas, porque o Potifar era um alto oficial, e acabaram acreditando nela. Potifar, muito furioso, mandou para a prisão. Mas teve ainda muita sorte que não foi morto, não teve uma pena de morte para ele. Mas, claro, né, foi uma injustiça, ele foi para a prisão. Nem quero imaginar como é que deveria ser uma prisão naqueles tempos, né? Aqueles tempos bem antigos. Tá? Eu não li tudo aqui para não cansar vocês, mas eu vou retomar a leitura aqui. Tá? Mas tudo isso acontece em todo o capítulo 39, essa
essa narrativa aí, né? Agora vamos ver o que aconteceu. Então José ele foi para a prisão, só que aqui diz que Deus não se esqueceu dele, estava com José. E daí ele começou ali a também ganhar a confiança do carcereiro, ao ponto do carcereiro nem mais vigiá-lo. Ele ficava ali com os outros presos, mas não fazia assim nenhum tipo de rebelião para fugir, nada. E seguia a risco o que estava ali. E agora vamos começar a leitura do verso 40, do capítulo 40, versículo 1. O tempo passou, e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e o pôs sob a custódia do capitão da guarda, na mesma cela em que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável para atender às necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo, e os 2 tiveram um sonho na mesma noite, cada sonho com um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos 2 oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão: o que aconteceu? Por que estão com essa cara abatida? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, mas não temos ninguém para que nos explique o significado. José retrucou: por acaso não é de Deus que vêm as interpretações? Contem-me os sonhos. O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. No meu sonho havia uma videira com 3 galhos na minha frente, e ela brotou, floresceu e produziu uvas, que amadureciam nos cachos. Eu estava segurando o copo do faraó, então peguei as uvas, e as exprimi no copo e entreguei ao faraó. E José disse: a interpretação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai tirar você daqui. Você vai ser reintegrado ao seu posto e vai servir a taça ao faraó do jeito que costumava fazer quando era o copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso, sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado nesse buraco. Então agora vamos ler ainda no capítulo 40, o versículo 16. O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse: meu sonho foi assim. Havia 3 cestas de vinho sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia diversos tipos de pães e doces, e os passarinhos vinham comer da cesta, que estava sobre a minha cabeça. José disse: a interpretação é a seguinte: as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó mandará cortar a sua cabeça. Você será empalado e os pássaros vão comer a sua carne. E foi o que aconteceu. 3 dias depois foi comemorado o aniversário do faraó. E ele deu uma festa para todos que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos num lugar de destaque na presença de todos os convidados. Então, o faraó restituiu o chefe dos copeiros à sua antiga função, e ele voltou a servir o faraó como antes. Quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalar, exatamente como José havia previsto ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu totalmente de José. Então aqui termina o capítulo 40, no verso 23. José havia pedido para o copeiro lembrar-se dele, e ele acabou se esquecendo. José acertou em cheio as interpretações, claro, Deus deu a revelação a José que deu para eles, mas ele esqueceu de José, até que, passado 2 anos, olha só, José ainda ficou mais 2 anos ali. O próprio faraó teve um sonho.
ele teve um sonho que haviam 7 vacas gordas pastando num campo, e depois apareciam 7 vacas feias, magras, e comiam aquelas outras 7 saudáveis. E depois ele teve um segundo sonho, em que 7 vistosas espigas, ali trigo, né? Estavam ali, vários feixes ali de trigo estavam ali vistosos, ali 7 também, vistosos num campo, e depois vieram 7 feixes mirrados e consumiam os outros 7. E o faraó acordou intrigado com aquilo lá. O que é isso aí, né? Ele chamou, no Egito tinha os adivinhos, né? Os magos ali, chamou, mas ninguém conseguia dar resposta para ele. Daí o copeiro lembrou-se de José e falou disso ao faraó. Tem uma pessoa na prisão que previu que eu voltaria aqui, então ele poderá dar, né, a sua majestade a interpretação correta. E José explicou aquilo lá, né? Continuando, né, no capítulo 41. Não vou ler inteiro porque acho que vai cansar vocês. Daí ele explicou para o faraó que o Egito viveria agora uma abundância de produção agrícola. Durante 7 anos a terra daria assim, produziria alimentos assim de forma muito farta, abundante, como nunca antes. Porém, depois viriam 7 anos em que a terra não daria nada, absolutamente nada. Seria de um período assim de fome total. E o faraó ficou impressionado com aquela interpretação e imediatamente colocou um anel no dedo de José e nomeou o governador-geral do Egito. E José foi o responsável por pôr em plano ali para guardar toda aquela produção. E a Bíblia diz aqui que depois foram construídos grandes silos, né, que são depósitos, para armazenar todos os grãos e tudo ali para esse período que depois viria. Foram construídos enormes silos e José ficou sobre a responsabilidade. Aí José já estava numa posição completamente diferente de preso. Agora ele era um homem extremamente respeitado, governador. Ele era uma pessoa ali imponente, né? Tinha assim uma pose ali que super respeitado. E o que aconteceu? Daí depois dos 7 anos vieram, conforme previsto, os 7 anos de fartura, vieram 7 anos vieram aquele período das vacas magras, né? Que é um ditado que a gente usa até hoje, porque vem desse episódio aqui. Alguém fala, está numa época de vacas magras, que a pessoa não está muito bem assim financeiro. Geralmente é o financeiro, né? E vem dessa parte aqui, né? Dessa parte da Bíblia aqui, que fala sobre isso aí. E o que aconteceu? Todo o Egito ali, né, e nações adjacentes estavam sofrendo com fome. Mas daí ouviram falar que no Egito ali estava a salvação. E povos ali de todos os arredores foram ao Egito em busca, né, de alimento. E com isso José abriu silos e todos ali foram alimentados, né? Todos ali iam ao Egito pegar comida, né? Até que chegou também a fome na casa dos irmãos de José. E eles foram ao Egito. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E deu a eles, né, a comida. E eu não vou aqui falar com mais detalhes na Bíblia, mas não quero cansá-lo. Mas daí ele reconheceu e cumpriu-se, né, aquele sonho que ele falou para os irmãos. Que
que os irmãos até se curvariam perante ele. E aconteceu isso aí. Aconteceu antes dele revelar aos irmãos. Depois ele revelou para os irmãos que era José. Claro, foi uma surpresa muito grande. O pai, né, Jacó, ou Israel, né, como preferirem, estava vivo ainda. E claro, né, foi uma surpresa muito grande. E a história depois termina com todos ali se reuniram, né, todos ali se reconciliaram. Foi uma coisa assim muito bonita. Por isso que ele é um dos meus personagens preferidos da Bíblia, né? E depois José viveu muitos anos. Deixa eu ver aqui. Se mostra com que idade ele morreu. Não, eu falei para vocês que a história dele começa no capítulo 37 da Bíblia, né? E vai até 37 de Gênesis, perdão. E vai até o 50, Gênesis 50. Né? E aqui, fala aqui no capítulo 50, verso 26, isso, perdão. 26, que José morreu com 110 anos de idade. Ele foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Certo? Então ele morreu, né, mas antes, né, o pai também, Jacó, morreu e abençoou os filhos. Mais tarde foi a vez de José morrer, aos 110 anos de idade. Viveu bem, né? Viveu muito bem. Passou, né, por um período assim de injustiças, né, mas ali ele soube, né, esperar a hora certa, né? E daí, com isso, acaba o livro de Gênesis, com a morte dele. Acaba no capítulo 50. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha irmã, e ela estava muito triste com umas coisas aí que estavam acontecendo com ela, e eu até falei para ela, né, que, olha, nós acho que nós podemos espelhar muito na história de José. Lembre-se da história de José, né, que ele justamente ele foi para a prisão e ficou 2 anos. Na verdade, 2 anos a partir quando ele conheceu, né, o copeiro e o padeiro. Mas a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou antes também na prisão. Mas imagina, né, você ser preso, né, injustamente. E ficou 2 anos ali. José, muita gente poderia ter praguejado contra Deus numa situação daquela. Imagina, não, o Senhor me abandonou. Não, mas José sempre foi fiel a Deus nesse tempo. E soube esperar. Coisa que nós devemos também. Se nós estamos passando por um período difícil, como ele passou, é só lembrar que isso é uma fase, isso aí não é para sempre. E logo aconteceu uma reviravolta na vida dele, como nós vimos aí. Então nada sofrimento nunca é perene. Ele sempre será assim provisório, porque Deus estava ali com ele, né? A gente viu várias passagens ali que na casa de Potifar, Deus estava ali. Na prisão, Deus estava ali apenas preparando o momento certo para a história, né, de José, dar uma reviravolta. Então é isso que a gente tem que lembrar com fica essa reflexão aí, certo? Que não há mal que seja eterno. Vamos confiar em Deus. E tem várias outras situações de outros personagens que passaram também por situações injustas, mas
sempre se sobressaíram no final, certo? Então, fica aí essa reflexão com esse grande personagem bíblico aqui, José, que eu admiro muito. Logo falarei sobre outro personagem, mas antes eu vou falar sobre outra série, né? Sobre indicação de livros. Dessa estante aqui atrás eu vou escolher um livro e indicar a leitura para vocês, tá? Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhem também, muito importante vocês compartilharem com as pessoas para que estejam passando por um momento assim. É bom uma palavra de ânimo, né? Não esqueçam de colocar o sininho de notificações e comentem também. Gosto muito de ler a opinião de vocês. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Um ótimo fim aí de quinta. E logo já estaremos com outro vídeo. Até mais. Grande abraço.